O computador já está gravando, então. Então, de novo, boa tarde para todos. Essa saída aí, organizada pela Vera, pela Fabiana, né? O pessoal aí em Jureia. E como que está a praia hoje? Como que está o clima aí? Hoje está sol, deu praia, mas a gente não foi, não. Ai, que maravilha, meu Deus do céu. Olha eu de blusa aqui, ó. Estou com uma jaqueta, camisa, né? Por mais que esteja quentinho aqui, a gente acende lareira, tem que ter calor, porque nós já estamos vivendo o inverno aqui no sul. É bem frio. Então, é maravilhoso estar num ambiente que nem vocês estão, que daí dá para fazer essas práticas ao ar livre, tranquilo, aquele prana maravilhoso que tem no litoral. Isso, nossa, só constrói positivamente qualquer saída a campo. Então, do pessoal que está aí na reunião com vocês, entre vocês, olha, mas chegou mais um coquito aí. Ó. Dois. Esse aqui é parecido com o coquito mesmo. Essa aqui. Bem parecido. Não, fica quietinho, vai deitar. E vai deitar, olha só que legal. Então, gente, vocês estão aí em saída a campo, eu não sei se chegaram ontem a fazer já alguma atividade à noite, Vera? Já fizeram? Sim, fizemos autocontrole, começamos Legal. ontem a partir das 17, fizemos a abertura de cúpula, fizemos uma meditação do Zinuru antes do autocontrole, fomos para a praia, havia uma indicação para que nós fizéssemos dessemos o start na abertura de um portal, orientado pelo Antarel e pela Anitac, de um portal relacionado à natureza e ao amor, não, à cura. Cura. Então, assim, fez. Cada um de nós teve um momento que fez um decreto para fazer essa abertura de portal, então esse foi o nosso trabalho ontem. Legal. E hoje vai ser os autocontroles individuais? Sim, também vai ter o autocontrole novamente. Legal, legal. Então, gente, antes da gente entrar no tema autocontrole, para a gente tentar aprofundar um pouco mais isso tudo, para quem não conhece, né? Tem pessoas que já conhecem. Mas o que seria, então, a missão Rama nesse contexto como um todo? Não dá para contar a história toda, né? Mas uma resumidinha rápida daria para vocês entenderem assim. A missão Rama é um projeto construído por umas hierarquias cósmicas que fazem parte dessas hierarquias, também fazem parte os chamados confederados, que são 55 raças de extraterrestres que compõem uma organização chamada Confederação. Então, esses seres todos juntos têm um projeto, um grande projeto, que envolveu 8 planetas, dos quais, com o passar dos milênios, né, restou somente a Terra, como sendo o que está caminhando da maneira como eles esperavam que a coisa acontecesse. E há cerca de 6.000 e poucos anos atrás, eles criaram várias missões de auxílio a esse projeto. E aqui na Terra, né, um dos projetos a gente chama de Missão Rama. Mas, na realidade, existem muitos grupos trabalhando com a mesma sintonia, com os mesmos seres, o mesmo trabalho, com outras denominações. O importante é estar conectado com eles e realizando essa obra. Então, não existe, assim, uma coisa dogmática, fechada, né, como se Missão Rama fosse a única na Terra. Não. Ela é um projeto de várias raças de seres ligados num processo confederado, juntos, com um conselho de anciões que se reúne aqui em Ganímedes, próximos da Terra, e eles gerenciam todo esse projeto. Então, a grande maioria das naves que vocês veem aí em fotografias, em livros, vídeos, filmes e tal, que nós temos acesso aí dos anos 40 para cá e até anteriores a isso, provavelmente naves confederadas. Porque existem 5 raças que atuam aqui desde a criação da Terra e que não são confederadas.
elas não têm ligação com esse projeto como um todo. Mas é um assunto à parte, não vamos entrar nele agora. Então, essa missão Rama, ela consiste numa organização de pessoas, de grupos de pessoas, para estabelecer processos de comunicação com esses seres. No ano de 1974, eles convocaram uma família que morava, porque a maioria já faleceu e tal, ali em Barranco, na região de Lima, bem na capital, em Lima, no Peru, nas costas do Pacífico. E ali naquela região de Barranco, que é um bairro de Lima, tinha uma sede de um instituto chamado IPRE, Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, criado em 1955 pelo senhor Carlos Paz Wells, né? Não, o seu Carlos, é só Carlos Paz, o Charlie que é Carlos Paz Wells. E o senhor Carlos, ele era um senhor ligado à aeronáutica, né? Ele era oficial do Exército, e os filhos dele, que ficaram conhecidos no mundo inteiro por causa da missão Rama, eles eram pequenos jovenzinhos, né? O mais velho do grupo era o Charlie, que tinha 19 anos. O Sisto era mais novo, a Rosemary era mais nova também, tinha os outros membros dos grupos ali. Sei que essa rapaziada, numa das reuniões do IPRE, eles escutaram alguns pesquisadores ligados à ufologia falando de contatos telepáticos com seres de outros mundos, e que isso estava acontecendo. Então, nós aqui todos, agora já é rotina, mas nos anos 70 não era comum falar disso. Era novidade você falar que pessoa estabelece comunicação telepática com ET, que coisa de maluco. E, na época, isso era chamado de contato de quinto grau, quando nós estabelecemos comunicação com esses seres e eles dão um feedback para a pessoa. E isso aí virou uma explosão, né? Todos os amigos deles, nossa, que legal, será que tem como a gente fazer isso e tal, e tal, e tal. Sei que no frigir dos ovos, teve uma noite lá em que o Sisto, a mãe dele, a Rosemary, que é a irmã dele, sentaram na sala, vamos tentar fazer uma experiência daquelas, porque o Sisto era praticante de yoga. Então ele já trabalhava meditação, posturas de asanas e tudo mais, ele já tinha uma ligação com esse lado espiritual, entre aspas. E eles sentaram, fizeram um relaxamento e tal, e fizeram o decreto, né? Então, que se tivesse algum ser extraterrestre tentando comunicação com eles, ou passando ali por perto, você poderiam entrar em contato com eles. E fizeram esse relaxamento, durou um tempo e tal, né? Dali a pouco o Sisto diz que ele sentiu um impulso muito grande de escrever algumas coisas. E esse impulso veio muito forte de dentro dele. E ele rabiscou um papel lá que tinha, escreveu uma coisa toda rabiscada, que depois eles foram ler, estava escrito assim, né? Sala excelente para comunicações. Sou Oxalc de Gamini. E foi interessante porque a irmã dele, a Rosemary, e a Moti, a mãe dele, elas duas escutaram na cabeça delas essa frase. Então existiu uma comunicação e que pegou os três. Só que o Sisto foi quem escreveu. Lógico, aquilo virou brincadeira do grupo de jovens, né? Imagine, 15, 16 aninhos de idade, tudo é festa, tudo é alegria. O Charlie era o mais velhão, mais cheio de reserva, ali com 19 anos, era adulto do grupo. Foi uma festa e já falaram, amanhã vamos nos reunir de novo para ver se isso acontece, que legal, e pá, 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 pá. E se reuniram, nesse clima bem festivo de juventude. E aí fizeram de novo uma reunião, mas já tinha 20 pessoas, que eram 20 jovens amigos e tal, e novamente estabeleceu-se uma comunicação e veio uma nova mensagem, através do Sisto. E aí eles foram, dia após dia, aquilo foi virando uma rotina para eles, pegar e pedir informações e as informações virem. Né? Travou. Travou, voltou. Porque lá a internet é rara. Vamos ver se voltou já. Deita aqui. Deita. Voltou. Ó, já tem gente uivando. Ó.
Né? Menina! É o coquito, é. Mas agora acho que destravou, né? Travou. Então, gente, eu sei que nisso tudo começaram a pegar um monte de mensagens e informações com esses seres. E, num determinado dia, eles estavam já encafifados com aquilo, e principalmente o Charlie era o mais cheio da lógica, né? Falou, gente, pelo amor de Deus, isso aí pode ser uma hora alucinação, nós estamos inventando história, parará. Por que não pergunta para esses rapazes, para esses caras aí, para aparecerem, para provar que existem de verdade? E aí o grupo todo viu, nossa, que legal, vamos fazer isso mesmo. E na reunião seguinte, eles estabeleceram comunicação e pediram que se aquilo tudo fosse verdade, fosse real, se eles não poderiam aparecer para o grupo, né? E realmente marcaram uma data, né? Tal dia, tal hora, lá no deserto de Chilca, que fica a 60 quilômetros do Peru, de Lima, né? Descendo, chega no deserto, entra ali à esquerda e você já sai em Chilca. E marcou o seu local e eles foram nesse dia. E nesse dia, realmente, apareceu aquela luz no céu, dando sinais no chão, os fogonaços, que eles chamam, e essa nave apareceu e eles receberam uma mensagem, né? Existe um momento e uma preparação. Após isso, estabeleceremos um contato mais próximo. E eles viram que era necessário eles se prepararem, porque eles entraram em pânico vendo aquela nave aparecendo e realmente os caras dizendo que eles existiam de verdade. E eles começaram a se desenvolver justamente nesse aspecto. Começaram a realizar práticas de autoconhecimento, sensibilização, telepatia, tudo isso que vocês veem no guia de práticas. Então, o nosso guia de práticas da Missão Rama, ele já se compõe dessas práticas e que elas estão, na época, não eram comuns e que foram organizadas no manual. Então, esse manualzinho aí, que é o guia de práticas, ele serve como um norte para as pessoas desenvolverem suas capacidades paranormais para estabelecer comunicação com esses seres. E, a partir daquele momento que essa nave apareceu, a coisa não parou mais. Eles já tiveram N experiências, um monte de histórias, aí compôs todo esse processo da chamada Missão Rama. Então, esse nome foi dado justamente para o movimento que se construiu. No ano de 1990, esse movimento já estava muito grande no mundo inteiro. E devido à dificuldade de organização disso tudo, e a coisa estava tomando uns matizes meio perigosos, os guias orientaram que eles desfizessem a Missão Rama como instituição, porque ela era instituída, ela tinha um instituto, uma associação e tal, igual o IPRE era, né? Também a Missão Rama era também assim, institucionalizada. E em 1990, acabou-se com isso tudo. Ela se tornou a missão ligada ao mundo como um todo, livre, sem coisas rígidas e adaptadas a cada país que estivesse desenvolvendo esses trabalhos de comunicação, mas tendo como base os protocolos, os ensinamentos que esses guias passaram no decorrer dos anos. Lá em 1990, que se colocou um H entre o Ra e o Ma. Então, Missão Rama passou a ser Ra, que é o Sol, Ma, que é a Terra, e no meio o H, que quer dizer humanidade. Então, a humanidade integrada com a energia, com a força da sabedoria, né? Vinha luz, que vem do Sol, e também com a Terra, conectado com a Terra. E assim e assim transformou-se, em 1990, a Missão Rama com um Hzinho no meio. E continuou existindo, como existe até hoje, grupos espalhados no planeta inteiro, seguindo os mesmos protocolos que vocês aqui aprenderam com a Vera, e estão aprendendo, a Vera está passando para vocês. São as mesmas bases, os mesmos ensinamentos para que as pessoas aprendam, né? Não somente a estabelecer comunicação com esses seres, mas fundamentalmente começarem e se aprofundarem num caminho de autoconhecimento, de resgate da nossa verdadeira essência, de quem nós somos de fato. Esse é o grande papel da missão.
além da comunicação com essas hierarquias todas que trabalham aqui, também ter o resgate da nossa individualidade enquanto seres eternos, com o nosso eu maior, nosso eu superior, que é aquela, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa personalidade que não se desfaz, aquela que é eterna, o nosso eu sou. Então, nisso tudo se resume hoje a Missão Rama. Estamos presentes em vários locais. Aqui no Brasil, nós temos esse movimento que vocês conheceram através da Vera, temos grupos espalhados no país todo, tem grupos em outros países ligados à nossa coordenação também, como Portugal, Espanha, Argentina, que participam desse mesmo movimento e que entendem língua portuguesa. E é assim que nós estamos indo, caminhando juntos nesse processo. Na verdade, é um grande processo de autoconhecimento. Missão Rama é resgatar o ser humano para a sua real identidade, a sua real função em termos de ser individualizado, manifesto aqui, e que todos temos uma missão a cumprir. É como se nós estivéssemos resgatando a nossa missão individual dentro desse processo. Então, é um trabalho totalmente adogmático, livre, nada a ver com seitas e religiões e coisas do gênero. Cada um é livre no seu pensamento, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma organização que nos ajuda com que nós possamos nos entender entre grupos quando se reúnem, principalmente em saídas a campo, em congressos e tudo mais. Resumido, Vera, é isso? Sim. Agora vamos ver, pessoal, sobre Missão Rama, alguma pergunta? Eu queria emendar uma pergunta. Está me ouvindo, Manuel? Estou, aham. Quando você fala da Missão Rama, dessa reconexão com o seu eu maior, né? Eu percebo muita reconexão com Gaia. Eu queria que você falasse um pouquinho por que também essa necessidade nesse momento. E a gente percebe dos guias essa demanda. Aqui a gente está na Jureia, a gente tem a natureza e a gente percebe também o trabalho com os elementais. Porque esse momento de encontro consigo mesmo, ao mesmo tempo com Gaia. Você falasse um Sim, pouquinho. muito lindo, muito, é isso aí mesmo. Então, desde o início dos contatos, desde os primeiros contatos, as primeiras orientações que eram dadas era para que os rapazes, né, a rapaziada, aprendesse a realmente pôr o pé na terra de novo. Ou seja, nós nunca vamos conseguir resgatar a nossa cosmicidade sem resgatar a nossa conexão com o mundo no qual nós vivemos. Então, essa busca do extraterrestre, ela não é uma fuga da Terra, ela tem que ser uma reconexão. Então, desde 1974, os guias evidenciam isso, nas mensagens, nas orientações e tudo mais. Por isso que os grupos buscam sempre fazer saídas a campo, em zonas abertas, em áreas rurais, e ter determinadas práticas de reconexão com a Terra e com o cósmico. Nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento, pode-se dizer, atípico, porque nunca aconteceu antes. É a primeira vez que está acontecendo essa situação que nós, agora em 2021, estamos vivendo. Nós estamos passando por uma transição planetária e com uma humanidade muito grande, né, de praticamente 5 bilhões de adultos e 2 bilhões e pouco de crianças, fora os 32 bilhões sem corpo físico que estão aqui em volta, no astral do planeta, e que estamos passando por um momento de transição. O que seria isso? A Terra, nesse momento de transição, ela também está num processo de evolução. E nós, como a Terra, nós temos corpo físico, mas temos corpos multidimensionais, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, que é a nossa estrutura multidimensional enquanto ser. A Terra é igualzinha. Ela também tem seu corpo etérico, seu corpo astral, seu corpo mental, porque ela é um ser, ela tem identidade. Ela é um indivíduo no cósmico. Os planetas são seres, não são substratos, como a grande maioria das pessoas pensa. Eles só podem abrigar vida porque eles estão vivos. E a partir do momento que esse planeta está vivo, esse projeto cósmico, que foi feito todo esse laboratório de criação da humanidade e tal, com esse ser
do estilo que nós adotamos aqui, né, com esse corpo físico assim, né, cabeça, tronco, membros e tal, quando vai ocorrer um projeto de reconquista da eternidade de seres que perderam suas origens, é preciso que tenha um planeta vivo, porque é como se nós tivéssemos uma tomada que nós temos que conectar na Terra e uma tomada que nós temos que conectar no céu, no cósmico. Então, essa conexão que no meio do caminho está a nossa coluna vertebral, nossos chakras e tudo mais, está no meio desse caminhar, é uma condição, vamos dizer assim, única para que exista a encarnação e um processo de encarnação de seres. Então, se a Terra está passando por um momento de evolução, que ela vai passar por uma quarta dimensão de realidade, e esse corpo físico aqui da Terra vai deixar de ser vivo, ele vai ser um corpo como qualquer corpo material que você deixa, ele vai voltar a ser um corpo morto, ela está adquirindo um corpo físico vivo em outra dimensão. Então está ocorrendo uma transmigração de Gaia, ou de Chan, ou de Merla, o nome que queiram dar para ela, porque tem N nomes, mas é a nossa Terra, ela está passando para essa quarta dimensão de frequência. E algumas pessoas já passaram com ela, já estão passando com ela, algumas já estão vivendo nessa nova Terra que já existe numa quarta dimensão. E nós mesmos podemos acessar isso através de trabalhos interiores, de projeção, nós conseguimos ver como que é essa nova Terra e como que está se constituindo ela. E nós aqui que estamos na 3D, né, que está na metamorfose ainda, que está nesse processo de transição, uma das bases para que a gente consiga acessar a nova Terra é estar conectado com Gaia, é estar com a nossa conexão aqui na Terra. O reino elemental, a grande maioria do reino elemental já está na nova Terra. Eles foram resgatados lá nos anos 40, 50, nos anos 80, 80 e pouco, até 89, foi resgatada a maior quantidade de seres dos reinos elementais para ir para a nova Terra, restando alguns poucos que são a base da existência da natureza por aqui. Animais, foram levados muitos animais que aparentemente estavam extintos, existem nessa nova Terra, e você pode vê-los, inclusive. Inclusive, existem alguns momentos que o pessoal encontra animais supostamente extintos vivendo aqui, na nossa 3D, e eu que lido na área biológica sei dessas informações, e, na realidade, é porque nós estamos vivendo um momento de transição, uma mistura de 3D com 4D, então as coisas interagem. Você pode encontrar uma pessoa da 4D conversando com você na 3D. Isso parece confuso, mas depois que você viver uma experiência com isso, vai resolver na hora. A questão de tempo deixa de ser uma ilusão. A questão de tempo começa a ser entendida de uma forma totalmente diferente. Então, a nova Terra, 4D, ela está num tempo diferente dessa nossa Terra atual, 3D aqui. Por isso que nós temos que estar conectados. Se nós não estivermos conectados com a Terra, ao passar pela transição física do corpo, a gente vai para outro mundo, outro planeta, com uma frequência similar à que nós temos e que não é compatível com a nova Terra. Então, não é demérito. Muita gente diz assim, o pessoal que tem a frequência não sei o quê, mais baixa, vai lá para um planeta que é tudo baixo. Não, nada a ver. Simplesmente a pessoa não tem mais nada a ver com a Terra. Ela vai para um outro mundo que condiz mais com a realidade dela. E ela vai ser levada em corpo sutil a reencarnar num outro processo. Porque na nova Terra só vai estar assumindo corpos físicos lá, pessoas que já estejam conectados com ela, porque assim, você sai do corpo físico, você se projeta extrafisicamente, você vê que você tem uma conexão com a Terra. Você vê, é como se fosse um cordão umbilical. Você está conectado com o planeta. Então, facilmente você vai para a nova Terra. Facilmente você acessa ela. Agora, tem gente que, por mais que esteja vivo aqui, esteja habitando essa Terra, ele não cria uma ligação, ele não tem a menor ligação com isso aqui. Então, são pessoas que retornarão para os seus mundos originais, retornarão para um outro processo de evolução e tudo mais. Então, é por isso que eles incentivam tanto o pessoal, se liga com a Terra, se liga com a Terra. É justamente para poder resgatar esse nosso alinhamento
com o nosso verdadeiro ser. É por isso. Não sei se eu compliquei, né? Eu falei demais. É que a gente tenta resumir, às vezes é difícil tentar resumir coisas, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre o autocontrole ontem aqui do Renato. Oi. Ele teve uma visualização com um centauro. Centauro. Um centauro. Isso, para você, tem alguma conexão com isso? Perto de uma montanha, né? Perto de uma montanha. Você tem alguma informação sobre isso? Ó, na verdade, eu particularmente não tenho, né? Eu não tive nenhuma ligação assim com seres aparentemente mitológicos, né? Já me perguntaram isso várias vezes em outros lugares, tal. Ah, se eu já vi dragões, ou se eu já vi centauros, ou se eu já vi essas criaturas, né? Que tem muito na mitologia, mas eu nunca vi. Não quer dizer que não tenha, tá? É que não está ligado com o meu processo individual. Então, de repente, no processo individual dele, tem essa ligação, e ele tenha que ter conexão com esses povos, porque eles existem, né? Eu sei que eles existem, somente que talvez seja o processo dele mesmo de talvez restabelecer essa comunicação, esse resgate de conexão com esses seres. Oi, boa tarde. Gratidão mais uma vez. Quando começou o processo da Missão Rama, lá com o Cisto e Charlie, né, os primeiros encontros foram assim uma nave física, né? As duas primeiras vezes, quando ele chamou os repórteres, tudo, realmente teve essa situação de susto, né? Atualmente tem ocorrido saídas do Rama que ocorrem essa parte assim muito forte fisicamente. Sim. Lógico, naquela época dos anos 70, 80, até 90 que eu participei, nós tivemos muita fenomenologia. A gente teve muita aparição de nave, documentação de nave, contato direto com os seres. Eles investiram mais nisso. Eu sempre brinco com os grupos assim, naquela época a gasolina era barata, as naves podiam vir com facilidade, né? Então era outra realidade. Então é um outro momento. Mas, em resumo, teve 10 eventos em que foi chamada, né, a imprensa internacional para documentar os contatos programados da missão. E nessas 10 vezes aconteceram a documentação, publicação em jornais, sair em emissoras de TV e tal, a aparição das naves para os jornalistas, comprovando que o contato era real. Só que nós mesmos, que fazíamos parte daqueles grupos mais antigos e que nós tínhamos contato com as naves, com eles e tudo mais, começamos a ver que esse tipo de coisa começou a diminuir de 1995 para cá. E a gente começou a indagar dos seres, né? E o que a gente obteve de resposta é o seguinte: eles mesmos estão ajustando a missão. Por quê? Primeiro, porque eles viram que toda a fenomenologia que acontecia não servia para absolutamente nada. As pessoas que estavam no processo, que viam as naves, que viam os seres e tudo mais, não mudavam em nada e acabavam ficando dependentes daquilo. Se não aparecesse a nave, nada estava bom. Virou esse tipo circo. Só que o interesse deles é na evolução interna do ser humano, no resgate da sua individualidade, que existe esforço, é necessário um esforço, uma dedicação, um empenho da pessoa. E, na realidade, os grupos estavam virando um monte de gente buscando ver fenômenos. E, a partir de 95 para cá, reduziu-se muito os fenômenos. Eles mudaram a sistemática, e a gente viu isso acontecer. Eles começaram, por exemplo, quando tem comprovação de alguma coisa, eles aparecerem com as chispas, com as naves pulga, com uma sinalização de uma nave. Já não aconteceu mais tão violentos, vamos dizer assim, os eventos de comunicação. Porque dos grupos antigos, restaram muito poucos. As pessoas não ficam. Elas ficam enquanto existe o fenômeno. Quando o fenômeno deixa de existir, as pessoas param. Entendeu a correlação? E aí foge das bases da missão. A base da missão é o resgate da identidade do ser humano. E nós hoje vivemos isso. E o segundo ponto, muito importante, é por causa da transição planetária. Nós estamos vivendo a era de Aquários.
né? Nós entramos nos anos 50 para cá, no início dos anos 50 para cá, na transição para Aquários. E de 2012 para cá, nós estamos vivendo intensamente essa frequência da nova Terra, desse novo momento aquariano. E isso traz consigo mesmo em que cada um de nós reduza as dependências exteriores e nos tornemos nossos próprios mestres, nossos próprios orientadores, nossos próprios gurus, entre aspas, no processo nosso de autoconhecimento. Não que a gente vai desprezar os livros ou desprezar os irmãos mais experientes de caminhada, que tem... Não vamos desprezar isso, mas o ser humano tem que aprender a caminhar pelas próprias pernas. Então, esse é o segundo ponto que eles bateram. De 95 para cá, diminui a fenomenologia para que as pessoas comecem a ver as saídas a campo, a busca interior como base do crescimento interno, e não a busca de fenômenos externos. Porque a partir do momento que você resgata a tua força interior, teu eu, essa experiência com eles continua fenomenológica, vamos dizer assim. Mas você vai vivê-las num outro nível de percepção, num nível mais intenso, e que você vai carregar para a tua vida. Você vai carregar aquilo para sempre. Não vai ser somente um show lá na Serra de Itatiaia, que 300 pessoas viram em naves fazendo evoluções, e que sobra dali 10 pessoas, 15 pessoas. E os outros viram qualquer outra coisa e largam a mão de tudo. Entendeu a diferença? Então, aquela fenomenologia toda chamou a atenção. Criou-se os grupos, fez a missão ficar famosa. Saiu todo mundo em jornal. Aqui em Guarapuava, até em 2000 e... Quando que foi, Vera? 2000 e... Nós estamos em 21. Acho que foi em 2016. 2016, 17, por aí. Nós tivemos um chamamento para um avistamento coletivo de autoridades da região. Então, veio autoridades que daí pediram para ter sigilo no nome deles até, mas eram pessoas de cargos públicos importantes, como deputados, prefeitos, líderes da área de saúde, pessoas de universidades, reitoria, familiares de pessoas, foram chamadas um a um para ter avistamento dos guias aqui, comprovando o que nós vivíamos, né? E aconteceu, as naves apareceram e tal, e o pessoal ficou muito doido. Então, nós estávamos orientando guia de práticas até para prefeitos, gente, até para deputados, até para lideranças comunitárias. Então, se há necessidade de alguma coisa assim acontecer, eles, os guias, fazem o show. Mas tem que ter uma intenção por trás, né? E dessa intenção surgiu um incremento nos grupos de expedição, uma ajuda, inclusive, para esses grupos poderem empreender viagens a locais bem mais afastados, como os altiplanos peruanos, lá, as Patagônia e tudo mais, que a gente tem feito essas empreitadas, né? Graças a esse tipo de coisa. Então, ainda acontece, mas tem que ter um objetivo claro, que não seja somente fazer circo, o povo olhar e depois ir assistir a novela. Fim, acabou. Confesso que o meu primeiro contato com a rede, eu vim nesta intenção, né? Pela visão física, mas na mesma noite, antes de eu já participar do meu primeiro autocontrole, eu já tinha entendido qual seria o processo. Uhum. Mesmo porque eu falei muito, né, na situação da gente acompanhar, antes da saída, né, os encontros semanais que a rede e a Vera promovia. Tanto que eu tive situação de visualizar uma chispa, e como eu não participei do dia e não tive o contato, eu não sabia o que era. Na hora, eu percebi, eu falei assim, poxa vida, isso não é uma estrela cadente. Mas eu não sabia que era uma chispa. Que legal. Eu estava avistando. Então, eu sou grato bastante a esse processo, sou grato a Vera ter aceitado num grupo, tanto que está sendo a segunda participação, eu estou bem feliz. E vamos em frente. Vamos em frente. Entendi o processo, estou à disposição no que eu puder ajudar. Como que é teu nome mesmo? Roberto Alexandre. Então, Roberto Alexandre, um grande prazer. Oi? Ele trabalha com tecnologia. Ai, que bom, né? Quem mexeu aí nos fios, aí nas conexões, né? Então, Roberto, uma coisa eu te digo, Roberto, uma coisa muito importante. Essa parte fenomenal da conexão com esses seres,
ela está acontecendo muito nos níveis sutis. Mas nível sutil não quer dizer que é fraco. É muito mais forte do que o nível físico. Então, muita gente dos grupos estão tendo experiências com os seres no astral, em projeção, estão sendo retiradas do corpo físico, veem o corpo físico e dão de cara com guia. Eu recebo relatos assim aos montes. Então, eles estão investindo muito nessa multidimensionalidade nossa, nesse resgate da nossa multidimensionalidade, para que a gente volte a ser donos do nosso processo evolutivo e assim possamos contribuir mais com eles no processo deles, inclusive, porque eles aprendem conosco. Eles estão aprendendo através das nossas reações, dos nossos entendimentos. Muita coisa nós ensinamos para esses seres também. Não estamos aqui só para receber. Então, quando nós conseguimos viver com eles uma experiência extrafísica, você não imagina como aquilo muda totalmente o nosso dia a dia, após a experiência. Então, eu considero isso experiências contundentes. Perfeito. Gratidão, Manuel. Eu que agradeço. Aninha quer perguntar? A Aninha fez uma listinha de perguntas para você. Oi, Aninha, manda. Prazer. Muito Prazer é meu, Aninha. Mais ou menos pessoalmente, né? Bom, eu fiquei curiosa, eu estava lendo os livros, né, do Sisto, e há uma pergunta que eu anotei aqui que eu queria que você me explicasse, nos explicasse. É referente aos ativadores numéricos, que, pelo que eu entendi, eles são compromissos assumidos na espiritualidade, que é para saber realmente se estamos preparados nessa encarnação. Enfim, eu queria saber um pouco sobre esses ativadores numéricos. Então, esses chamados ativadores numéricos, eles podem ser números, como pode existir outros tipos de ativadores. Os numéricos é um padrão, porque a matemática ela consegue explicar o universo inteiro. A matemática é fabulosa em termos do nosso entendimento do universo através da lógica. E muitas pessoas conseguem ouvir essas recomendações profundas, vamos dizer assim, que vêm do alto, através de números, que chamam-se ativadores numéricos. Tem pessoas que conseguem receber a mesma informação através de cheiros, outras de cores, outras de aparições de animais, por exemplo. Então, vai depender do teu processo, da tua linha de evolução interior, vamos dizer assim. E as pessoas que têm essa repetição de números, né, que não acontece com todo mundo, só com pessoas que isso se torna um padrão do seu processo evolutivo, ela começa a ver lá 11 e 11, por exemplo, 22 e 22. E, meu Deus, aquilo está se repetindo na minha vida, essa repetição de números, é porque essa conexão tua com esse mundo quântico que faz parte do nosso processo como um todo, nós somos seres quânticos, nós estamos presentes no passado, presente e futuro ao mesmo tempo, mas isso é uma coisa que a mente linear cartesiana ainda não entende direito. Você tem que viver isso de maneira extrafísica para conseguir ter esse parâmetro mais claro. Esse mecanismo quântico ele se manifesta, no caso dessas pessoas de repetição de números, como ativadores. E a pessoa vai ver lá, meu Deus, por que está repetindo tanto 11, 11, 11? Né? Então, aquilo ali é uma informação do teu mestre interior ou dessa conexão cósmica que você tem junto com você no teu processo de evolução, ou então uma conexão que você estabeleceu através da missão Rama, em que alguns guias perceberam que você tem essa conexão e estão tentando te mandar mensagens através de ativadores numéricos. E você vai ver o que é o 11, por exemplo. Né? O 11 está dizendo que você não está sozinho, você está amparado por uma energia cósmica junto com você, de igual teor e de igual amplitude, ou seja, você está conectado com o próprio Criador, vamos dizer assim, né? Ou com o teu eu sou. Então, cada número e conjunto de números compõe uma lição, vamos dizer assim. Então, nós temos dentro de Rama uma apostilinha pequenininha que tem praticamente todos os números que já apareceram dentro da missão com os grupos. E essa pequena apostilinha, que daí eu posso compartilhar aí com a Vera, e a Vera passa para vocês, tem ali esses ativadores para você tentar entender. Né?
é isso, você traduz uma coisa que para outro pode vir de outra forma. De repente, você está vendo 11:11, ou 22:22, ou 32:43, seja o que for, e outra pessoa do lado, ela diz assim, meu Deus, eu não sei o que acontece, onde eu vou, eu estou vendo coruja. Eu vou ali, eu vejo uma coruja, eu vou lá, eu vejo uma coruja, ou um falcão, um gavião, e esses animais, eles também são a mesma coisa, são ativadores. Eu, por exemplo, sou uma pessoa ligada intrinsecamente aos animais. Eu posso andar numa floresta, num mato aqui, e pelos animais eu sei o que está acontecendo ao redor, porque eles são ativadores e eles fazem parte desse plano quântico que envolve a gente, e eles estão em total sintonia. Então, você consegue perceber o que está realmente acontecendo. Sabe aquela história dos xamãs da antiguidade, que eu vi uma águia passando e não sei o quê, e aquilo simboliza que nós temos que fazer tal coisa? É algo mais ou menos assim. Só que aquilo vem de dentro de você. Então, essa fase numérica são pessoas que são muito lógicas. Eu sempre brinco, são os Spocks, né? Sabe Jornada nas Estrelas? Tem o pessoal da turma do Spock, né? Então, os Spock, eles são ativados por números, né? Bateu o número, é o Spock. Tá bom? Não sei se respondi. Sim, perfeito. Obrigada. Legal. Quer falar? A Tainá, que está aqui, ela está com vergonha de falar, mas ela ontem, no autocontrole dela, ela recebeu alguns números, né? Foi. E quando estava vindo para cá também. E quando estava vindo na viagem também. Olha que legal. Então, eu vou mandar a apostila hoje mesmo. Hoje mesmo eu vou mandar a apostila para a Vera. É uma apostilinha pequenininha, assim, é só umas folhinhas. A Vera já passa para vocês mesmos vão interpretar o que está acontecendo e o que está aparecendo para vocês. O que isso está trazendo para vocês. Porque a gente faz parte desse mundo de arquétipos, gente. É incrível como isso está conectado numa sincronicidade louca a nossa vida com todos esses arquétipos. E a gente tem que ir aprendendo a lê-los, a entendê-los. Né? Eu queria O fazer Murilo vai perguntar. Murilo. Oi, Murilo. Bom, o V7. Então, Emanuel, eu estou vendo aí que o fundo de tela está mostrando o planeta Júpiter. Sim. Não sei se é Orley, essa paisagem. Então, a minha pergunta é sobre Orley, que nós lemos um relato do Xisto, naquele livro Contato Extraterrestre, né? Também lemos um pouquinho lá no anexo do Guia de Práticas, né? E a gente sabe que aquela primeira viagem foi lá e passou por Ganímedes, né? E filmou uma cidade. Tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Morley. Legal. Então, Morley é onde eu estou aqui nessa imagem. Essa imagem aqui é de Morley, tá? Então, é assim que você enxerga de Morley, né? Quando você está ali em Ganímedes, é assim que se enxerga Júpiter. Júpiter fica mais ou menos desse tamanho. Essa alegoria ela foi já construída e traduz exatamente o que você vê de lá. Então, Morley, Ganímedes, ele é um planeta vivo também, ele tem água no subterrâneo, ele é um satélite de Júpiter, mas na realidade é um planeta. Né? Ele tem sua independência, ele é um ser vivo e tudo mais, e tem ali colônias muito grandes que se originou dos povos de Órion. Mas hoje tem uma gama enorme de seres que vivem e transitam por Morley. Há cerca de 80 mil anos atrás que eles começaram esse projeto de construir uma estrutura em Ganímedes para ter como ponte de trânsito, né, de naves e deles mesmos nos pontos que eles têm atividades mais próximas. E ali em Ganímedes foi construído numas fendas, é uma espécie de umas fissuras que tem no planeta, é como se fosse aqui uns vales, uns grandes vales com rochedos do lado, aonde lá dentro eles implantaram as colônias. Como o planeta não tem atmosfera natural, tudo ali é feito em cúpulas com atmosfera artificial. Essa atmosfera artificial é produzida através de conexões que ele tem, da energia geotérmica do próprio planeta, ativam os equipamentos. Ali tem água, inclusive, que gera
um ambiente possível de vida para qualquer ser de várias linhagens que tem, porque nem todos respiram como nós. Tem seres que respiram outras substâncias, outras quantidades de nitrogênio, por exemplo. E existe uma dessas cidadelas ou bases que tem ali em Morley, que é Ganímedes, é uma cidadelazinha onde abriga muitos seres humanos que foram resgatados aqui da Terra e que estão ali. Só que a gente já sabe que de uns anos para cá, todos já foram devolvidos, com corpo físico, inclusive, e que estão aqui em projetos da Confederação, agindo aí para evitar que a gente faça alguma tragédia muito, muito violenta com o planeta como um todo e interrompa esse processo de evolução do próprio planeta. Então, grande parte das pessoas que foram resgatadas, que desapareceram em Triângulo de Bermudas, aquilo que está no meu segundo livro, aquele livro chamado A Transição para a Nova Terra, eu relato ali um monte de ocorrências, até de exércitos da Primeira Guerra Mundial, que batalhões inteiros sumiam dentro de nuvens e tal. São pessoas que, na época, acessavam portais e, para que não ficassem perdidas, eram resgatadas e levadas para Ganímedes. E ficaram lá por muitos anos. Tem pessoas que estão ali há 300 anos, para você ter uma ideia. Só que esses seres detêm uma tecnologia muito diferente da nossa. Essas pessoas não envelhecem como nós envelhecemos. As radiações do Sol não provocam tanto dano como causa para as nossas células aqui. A energia solar, ela causa esse dano que faz com que a gente tenha uma vida muito curta, mas faz parte do processo desse local, desse momento planetário. E essas pessoas todas foram sendo integradas no planeta, e é por isso que nós não tivemos até hoje uma terceira guerra mundial, por causa da ação dessas pessoas. Assim como nós não tivemos acidentes com acelerador de partículas, por exemplo, aquele mega acelerador de partículas que foi construído e que deu pane algumas vezes, até que uma determinada vez deu certo. Esse pane foi dado justamente por sabotagens, para que não desse certo, porque ainda não estava correto. Até chegar no ponto certo, foi liberado. Então, existe um monitoramento, sabe, gente? E esse pessoal que está em Morley, que está aqui em Ganímedes, eles monitoram o nosso processo direitinho. Eles não conseguem ser deuses, a tal ponto que as pessoas dizem, né, que tem gente que idolatra ET. Pelo amor de Deus, isso é uma palhaçada, não é por aí. Os caras, eles são limitados em um monte de coisas, assim como nós temos nossas limitações. Então, tem ações aqui de outros seres e outras histórias também. Tem ações de pessoas, inclusive, fazendo danos e coisas muito violentas para a humanidade e que eles não têm como intervir. Mas, em alguns processos, eles conseguem intervir. E ali em Ganímedes, ou seja, aqui em Morley, né, se reúne o conselho. O conselho dos 24 anciões se reúne em Morley para definir estratégias, definir ações que eles podem ou não podem fazer. Então, durante a minha vida de contato, que dá em torno de 40 anos, que eu estou em contato consciente desta vida com esses seres, eu passei por algumas mudanças que o conselho fez. Por exemplo, uma das mudanças que eu participei foi a mudança que fez com que as naves confederadas não pudessem se aproximar mais do que 7 quilômetros das pessoas. Por isso que a gente vê as naves longe. Eu tenho fotos aí, que inclusive eu compartilho em lives e tal, ampliadas, da nave ali metálica e tal, mas ela estava a 7 quilômetros de distância de mim e do grupo, né, do grupo todo. Assim como existem ações e interações de comunicação deles, que eles estão a 30 quilômetros. Então, tem definições e normas e protocolos da Confederação que ela muda conforme a necessidade e o momento atual. E teve outras mudanças também, relativa à Nova Terra, o que ia acontecer, os 5 possíveis destinos que a humanidade tinha até chegar no que nós estamos indo agora, né, que é um ramo do tempo em que não vai haver uma terceira guerra mundial, que isso não vai de maneira alguma acontecer. Vai ser um passar mais tranquilo, vai ter fenômenos telúricos, como já está acontecendo e tudo mais, alterações climáticas, e essa alteração a nível global, em termos de volta para dentro do ser humano, ela, de certa forma, está ligada nisso tudo. Eu vejo assim, ó,
Todo mundo diz assim que o vírus que existe aí, que está detonando com a humanidade e tudo mais, ele está sendo um dano em todos os níveis. Não, nós temos que aprender a ver nas coisas ruins também as boas. Então, tem o lado ruim, que eu já estou perdendo vários parentes, amigos próximos com essa desgraça desse vírus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que construir algo bom disso, tirar lições boas disso. Então, as lições que a gente vai tirando é como que está o nosso respeito com o planeta Terra? Como que estão nossas relações com os resíduos que nós jogamos no ecossistema? Como que está a nossa extração de recursos naturais a nível de indústrias? Então isso aí é reflexo também daquela meleca que nós fizemos lá na Revolução Industrial, que nós tínhamos dois caminhos e existiam duas facções brigando, uma para que a Revolução Industrial acontecesse e a outra que ela fosse mais amena, mas as pessoas continuassem morando em área rural. Quer dizer, existiam duas facções muito grandes e que acabou prevalecendo essa dos imperiais mesmo. Então, as lições que nós estamos tirando de tudo isso é que todos nós começamos a voltarmos mais para o nosso íntimo. A gente começou a conviver mais tempo com a gente mesmo. E isso, para muita gente, é um terror, é uma tragédia. Não tem coisa pior do que conviver consigo mesmo. Mas, na verdade, esse é o processo. Nós temos que aprender a nos conhecer, a nos amarmos. Somente a partir disso a gente vai poder estar interagindo na sociedade, interagindo no planeta de uma maneira positiva e até vindo a cooperar com esses seres nas ações deles. E a gente vai tomando atitudes. Como nós aqui, várias pessoas que já têm contato com esse ser, eu nunca imaginei que dentro desse caminhar meu com esses seres e todos os trabalhos que a gente já faz no plano extrafísico e aqui no físico e tudo mais, que eu viesse a ter que lidar com desencarnado, gente. E eu comecei a ajudar mestre Ramatiz em algumas experiências com os discípulos dele, na verdade, não com o chefe, mas com a rapaziada que trabalha com ele, e comecei a ajudar em processos com desencarnados e me dei bem na história, e hoje eu ajudo eles nisso também. Mas é uma coisa que eu não vim para fazer isso. Eu me predispus a fazer porque fiz o troço direito e eles gostaram, e volta e meia a gente faz alguns resgates de pessoas que estão perdidas aí no plano astral e conseguimos recolocá-las na nova Terra, por exemplo. E assim tem muitos dos nossos irmãos de caminhada que estão cooperando, participando disso, porque o teu caminhar ele se faz no dia a dia. Você não é uma carta marcada. Você tem uma missão básica que você veio para realizá-la, mas nesse caminhar você pode ir cooperando com várias outras, né? E é nisso que a confederação vai observando tudo também. Quando se reúne o conselho aqui, muitas vezes determina-se coisas derivadas dos caminhos que nós mesmos vamos tomando aqui. Eu participei de 3 reuniões do conselho na minha vida. Né? Fui levado pelos seres para conhecer, para viver essas experiências de definições, de ver a quantidade de raças, de seres que participam dessas definições. E isso praticamente te dá uma consciência totalmente universalizada. Desaparecem os preconceitos, desaparece qualquer tipo de reação negativa que você tenha com qualquer tipo de ser, com qualquer tipo de vida. Você começa a ver a vida como sendo a grande meta. O grande X da questão é a vida. Tanto que o Charlie colocou na capa do livro dele, lá, que ele fez, Semeadores de Vida, né? Que é a base da ação desses seres é isso. Trabalhar e valorizar qualquer tipo de vida, não somente humana, terrestre, mas todas as vidas. E aí vem o teu respeito com os animais, a tua relação com os animais, o quanto de animal você está matando para comer, aquela coisa toda que, meu Deus, é um questionamento vasto e que faz parte do nosso processo e do nosso caminhar, de todos nós. Então, isso tudo é Morley, isso tudo é Ganímedes. Essas conversas que nós estamos tendo aqui, lá se tem essas conversas assim, rotineiramente. Gratidão. Beleza. Uma pergunta.
Emanuel, Renato. Sim. Oi, Renato. Prazer. Bom, eu estou morando atualmente em Cavalcante de Goiás, na parte norte do Parque da Chapada dos Veadeiros, né? E eu fui para lá com essa intenção de fazer essa minha reconexão com a Terra, mas como eu sempre tive assim uma atividade muito mental, muito racional, quando se fala em intuição, em sentir, em coração, para mim é mais complicado. E quando você falou aí dos corpos que nós temos, numa das reuniões que a gente estava no grupo virtual 7, me veio uma comunicação que ele começou assim: fiquem cientes que acompanhamos todos os movimentos mentais e emocionais de vossos corpos. Aí me chamou essa atenção que a união com essa contraparte nossa não física, não mental. Isso bateu comigo porque eu estou assim tentando burlar essa questão de sentimento, de intuição, com a minha conexão com o meu corpo. Conexão com o corpo, com a terra, com movimentos, para mim perceber os 95% que não está no meu consciente, né? E aí entra aquela questão que você colocou ali agora, crenças, condicionamentos, preconceitos, está ligado a uma coisa só. Uhum. Aí a minha pergunta para vocês especificamente, esse campo eletromagnético que eu tenho ao meu redor, que está no planeta, que está nas pessoas com que eu convivo, eu tenho como acessar, e para ter uma informação mais concreta até de uma intuição ou de uma informação que eu precise naquele momento, Com certeza. através do condicionamentos e trabalhando essas partes, esses corpos, essas partes não físicas. Então, a gente trabalha essa temática que você está falando no que nós chamamos de projeção da consciência. Só que eu trabalho numa linha mais ampla. Eu sempre busco resumi-la assim: projeção e alinhamento da consciência. O que quer dizer isso? Se nós trabalhamos com seres que nos orientam a ter uma evolução consciente positiva, quer dizer que a minha consciência tem que estar num nível positivo e vibrando numa frequência mais elevada, vamos dizer, uma frequência de perdão, de amor e tudo mais. Como que eu faço para acessar a minha consciência nesses outros níveis? Esse é o grande resgate, viu, Ana? Esse é o grande resgate. A partir do momento que o ser humano ficou muito ligado ao corpo físico e achando que o corpo físico é a realidade, ele se isolou do universo. O ser humano acabou ficando uma criatura totalmente, entre aspas, alienada, né? É que nem um aluno uma vez falou assim: professor, conta mais para nós sobre os alienígenas, né? Como que ele falou? Conte mais sobre os alienígenas, é um problema sério esse negócio de alienígenas, né? Eu falei para ele: olha, problema sério que nós temos é com os alienados, não com os alienígenas, né? Porque na grande parte, a humanidade como um todo, esses guias eles retratam assim, que o único mal que existe no mundo é a ignorância humana. Porque nós ignoramos, nós não sabemos o poder que nós temos e o que nós somos em verdade. Em verdade, a grande massa da humanidade pensa que ela é um corpo tridimensional, físico, orgânico, e que quando esse corpo deixar de abrigar vida, acaba tudo. Caramba, eu já conversei com muita gente e que pensa que a vida é isso. Acha que a vida é isso. E que nós temos que viver o melhor possível porque tudo vai acabar já já. Então, isso é uma consciência extremamente limitada à corporificação. É assim que nós somos induzidos pelo sistema da Matrix, dessa grande ilusão, também chamada de Sansara, roda da vida, Maya, né? A ilusão. Nós somos manipulados por esse grande sistema para que a gente seja assim. Porque assim nós somos massa de manobra muito fácil. O que eu colocar na mídia, essa massa de manobra vai fazer.
porque é uma massa que está vinculada a essa matrix que sustenta toda uma gama e uma estrutura muito poderosa por trás e que quer manter as coisas assim. Mas aí surge uns Fernão Capelo Gaivota no meio do caminho e começam a mostrar que não é só para ficar correndo atrás dos barcos comendo o resto que os pescadores jogam no mar. Existem outras coisas na vida, como voar, por exemplo, e voar lá para cima, com outro tipo de gaivotas, e que consegue ver o planeta como um todo, e consegue tirar alimento de outros locais. Então, a meta do ser humano para se libertar desse movimento do samsara, desse movimento de ser somente um ser tridimensional orgânico, é alinhar sua consciência a tal ponto que você tenha consciência do teu corpo físico, da maravilha que ele é, assim como do teu corpo astral, do teu corpo mental, e assim você vai resgatando o que é você em essência. Porque, no nosso entendimento, o universo material, ele abriga a nossa manifestação com um corpo físico, um duplo etérico, que agrega as partículas e mantém a vida, onde situam os nossos chakras, um corpo astral, onde estão as nossas emoções, sentimentos e as forças que nos conectam com a mãe, e o corpo mental inferior, que é onde está a nossa personalidade, essa personalidade que nós adotamos aqui provisoriamente e que vocês estão chamando de Emanuel, por exemplo, né? Estamos chamando de Vera. Então, são personalidades momentâneas de um ciclo encarnatório aí de 100 anos, no máximo, né? Que está ali aquele ser utilizando essas vestimentas para se manifestar. Mas quem que é esse ser? Aonde que ele está se ele não é essas 3 vestimentas? Essas vestimentas são provisórias. Esse ser, ele está no universo mental paralelo, aonde nós temos nosso mental superior, também chamado de supramente, que é a sede do nosso eu superior, do nosso mestre interior. É onde nós estamos. Esse é o ser que tem todas as lembranças de todas as vidas, de todas as vivências, tanto aqui na Terra como fora da Terra, e que resgatou sua eternidade. Quando nós conseguimos, utilizando nossos 3 corpos aqui, acessar essa supramente, nós temos o que se chama iluminações, grandes vislumbres do que nós somos em verdade. E esses vislumbres, eles nos trazem assim uma energia muito forte, uma energia muito grande, e nos trazem um grau de consciência muito diferente e muito mais amplo. E cada iluminação, ou seja, cada contato que você tem com essa supramente que você está conectado, mais vai lucificando. Olha que palavra perigosa, né? Não é uma palavra perigosa, mas quer dizer, vai iluminando os 3 corpos que a gente usa aqui e que acho que são os donos de tudo. E a gente vai resgatando a nossa identidade eterna, aquela de um Renato que, na verdade, nunca deixou de existir e que sempre vai existir para frente. E que, ao mesmo tempo, esse Renato, ele tem um outro nome. E ele é um fulano de tal, e que está aqui provisoriamente usando essa vestimenta com essa cultura desse momento planetário em que ele está vivendo. Então, a nossa meta nesse alinhamento, né, nessa projeção e alinhamento com nossa consciência, é buscar trabalhar a projeção da nossa consciência com os outros níveis que nós somos, de verdade, para que a partir disso nós conectemos o nosso ser superior e consigamos trazer essa luz aqui para realizar no físico. Porque assim você entende que o plano físico é tão divino quanto o plano astral, mental inferior, mental superior, quanto alma, espírito e tudo mais. Tudo faz parte de um eixo, de uma corrente de pura luz. E a matéria evolui e é tão divina quanto os outros corpos. Por isso que a Terra está evoluindo. Aí você vai dizer, nossa, é mesmo, a Terra está passando por um outro momento planetário e está adquirindo um outro corpo físico, com 4D, né? 2.0, ou é 2.4, não sei. Então, é um ser que está evoluindo, assim como nós. Organicamente, já evoluímos muito do Australopithecus lá até hoje.
teve muita evolução na nossa forma orgânica. Assim como agora nós estamos passando por uma outra mudança, em que nós vamos ter nossas percepções paranormais muito mais evidenciadas, né? Assim como as crianças já nascem aí percebendo um monte de coisa que antigamente não percebiam. E assim vai decorrer a nossa evolução. Então, o fato de você se achar muito mental não é um demérito, apenas é um treinamento que você teve e que te focou muito na lógica e na mente. A partir do momento que você dedicar esforço para alinhar a tua consciência também com o teu plano sutil chamado astral, que te traz os sentimentos, que está ligado ao coração, você vai ver que essas coisas estão integradas. E elas são você. E elas te conectam com a Terra e te conectam com o universo também ao mesmo tempo, com o mesmo valor. Não é uma coisa vale mais e outra vale menos. Tudo vale a mesma coisa. Tudo é vida. Então, talvez fosse esse o recado que seria interessante você entender, né? Que você é um ser divino, maravilhoso, como todos nós aqui estamos numa caminhada para resgatar a nossa integridade cósmica e sermos nós mesmos em qualquer lugar, dentro de uma nave, lá em Ganímedes, conversando com ET ou jogando bola com a piazada ali na esquina. Eu também tenho uma pergunta. Eu queria saber, tudo bem, é só Tainá. Oi, Tainá. Eu queria saber o que as caneplas fazem quando a gente está na saída de campo e tem algum tipo de contato com elas. Eu te pergunto isso porque na saída de ontem eu vi uma canepla saindo do mar. Estava próximo ao Xedra, mas ela saiu do mar. Eu recebi algumas mensagens telepáticas para fazer alguma coisa lá, e essa caneta ela ficou muito próxima a mim, e foi me acompanhando até eu voltar novamente para o meu autocontrole. Existe algum tipo de, sei lá, de escaneamento que elas fazem? O que a canepla faz quando a gente tem... Para que eles usam? Né? Por que eles usam isso? Né? Na realidade, as caneplas elas são equipamentos. A gente chama normalmente de olho de gato. São os olhos de gato dos ETs. Eles conseguem projetar esse equipamento e ele vai nos autocontroles ou qualquer lugar que ele queira, até dentro do teu quarto, lá na tua casa, sem problema nenhum. E a partir do momento que essa canepa está no local, ela consegue não só escanear o momento que a pessoa está vivendo, nos planos físicos e sutis da pessoa, como também transmitir informações para essa pessoa e também transmitir emoções. Isso é uma coisa importante de entender. É uma tecnologia que não é uma tecnologia que nem a nossa, né? É algo que consegue, você diante de uma canepa, ela pode te jogar um bloco intuitivo, por exemplo, uma mensagem que você capta como um bloco, e depois você chega em casa e começa a escrever que nem um doido e escreve um livro inteiro. Ela te passou ali naquele download. Então, as canepas é uma grande ferramenta que eles têm de se aproximarem da gente, realizar o que eles têm que realizar com a gente, seja averiguação, seja transmitir alguma informação, seja tirar alguma coisa que com você não está legal, e eles receberam tua autorização para fazer isso, e estão retirando de você, ou seja, é uma ferramenta de trabalho à distância. Porque uma coisa é bem importante de entender. Por que os guias, quando aparecem para a gente, seja num Chandra, né, ou não, eles sempre estão com um macacão de mergulhador? Por que será? Né? Se olha, eles estão com aquela roupinha de mergulhador. E a grande maioria coberta a cabeça, mal aparece o rosto. Por que eles aparecem assim? Por que dessa forma eles vêm conversar com a gente? Quando eles estão com o cabelo solto e tal, uma roupa mais tranquila, eles estão ali no Chandra numa projeção holográfica. Então, a gente conversa com o Antarel, com o Oxalã e tal, em projeção holográfica. Então, fica aquela imagem azul, tridimensional, mas eles estão ali à vontade, porque eles estão projetados falando com você. Mas quando eles estão organicamente, fisicamente ali na tua frente, eles estão com toda essa parafernália em volta deles. Porque a Terra, as radiações que vêm do Sol e batem no planeta são inóspitas para eles. É a sensação que nós teríamos se nós mergulhássemos num recife de coral e fôssemos bater um papo com os tubarões, por exemplo, ou com os nemos que tem lá no recife do coral. A gente interrelacionarmos-nos dentro do mar é bem complicado, né?
com equipamento de mergulho e tudo mais, para ter uma relação ali com as criaturas aquáticas. Para eles é uma sensação muito parecida. O ambiente terrestre, para eles, é muito assim, inóspito, perigoso. Tanto que eles sofrem danos físicos se ficarem aqui muito tempo. Então, quando eles vêm fisicamente por uma coisa muito séria, muito importante, eles vêm tudo protegido com aquelas roupas e têm um contato com a gente, é uma coisa geralmente rápida, onde passa uma série de dicas, informações e coisas que são cruciais e vão embora. Ou se tem que ficar mais tempo, eles te levam junto, porque eles não conseguem ficar aqui muito tempo. Então, essas lendas que existem de ET por aí e tal, transitando, é tudo lenda. Se você conhecer eles cara a cara, você vai ver que eles não têm essa bola toda. Sabe? Nós vivemos num ambiente que, para eles, é um ambiente inadequado, é um ambiente nocivo, difícil de conviver. Se eles ficarem aqui muito tempo, eles começam a ter danos, começam a ter problemas físicos, né? Então, por isso que eles usam as canepas. As canepas é a melhor maneira que tem de trabalhar. Só que é um drone super avançado, né? É um drone hiper avançado. Não sei se respondi, acho que era isso. Respondeu sim. Obrigada. Alguém mais? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Oi. Pergunta final, uma da Fabi. Vai lá, Fabiana. Quando a gente estuda um pouco o plano cósmico, que é muito amplo, né? E a gente está sempre revisitando, eu tenho uma dúvida. Quando ocorrer essa transição, se nós vamos com os nossos corpos biológicos ou não, haverá uma morte desse corpo e a gente vai para um outro corpo diferente. Eu fico imaginando, né? Que suporte uma frequência maior, enfim. Isso já foi passado pelos guias. O que eu posso te dizer, assim, de informações que a gente tem, é que isso é algo inédito. Nunca aconteceu. É a primeira vez que vai acontecer dentro desse plano cósmico com uma civilização construída como foi a nossa, que é uma construção diferente, é uma estrutura diferente, que para eles tudo é novidade também, né? Eles não têm o domínio total das situações. Eles estão aprendendo com a gente. Desde a época dos sumérios lá, que foram mudando os protocolos até chegar hoje aqui, né? Então, uma informação que a gente tem é que parte das pessoas, grande parte, vai passar com os corpos físicos mesmo. Que os próprios corpos físicos estão passando por essa mudança interna. E muita gente está sentindo essa mudança interna do físico, né? Abrindo suas percepções, sentindo coisas, deixando coisas, inclusive, que antes elas tinham como fundamentais, hoje já não servem mais, alterando a sua maneira de se alimentar, de se conduzir no dia a dia, nos pensamentos, inclusive, que são os maiores criadores da realidade, policiando seus pensamentos. Tudo isso faz parte de um processo de evolução mesmo, autoevolução, para que a gente acesse a nova Terra com o corpo físico. Lógico que muitos dos nossos irmãos vão perder por N motivos, seja um vírus que está por aí, seja um acidente, não sei. As pessoas podem perder o corpo, e já vai para lá e já nasce num 0 quilômetro, né? Mas muitos vão passar, porque isso é um efeito inédito no processo. E eles estão estudando isso. Eles estão vendo como que vai ser essa mudança também, porque também está sendo um aprendizado para eles. Então, esses aprendizados, os guias trazem já há muito tempo, porque o nosso projeto, o Projeto Terra, é um projeto inédito, gente. Se vocês lerem ali a Aliança dos Exilados, que é o terceiro livro meu, vocês podem baixar ele em e-book ali da Amazon, imprime lá numa loja e vocês têm ele físico. Sai mais barato do que comprar impresso lá dos Estados Unidos. E ali tem o plano cósmico. Vocês vão entender que nós, né, a civilização humana, nós terrestres, fazemos parte de um projeto para a reconquista da possibilidade de evolução de 12 raças estrangeiras. Então, é uma coisa muito legal você ver que tinham 12 raças, milhões de pessoas, vivendo em sistemas artificiais, em planos sutis, em naves artificiais, construídas no plano sutil. E essas pessoas não tinham mais corpos físicos, não tinham referenciais no plano tridimensional físico. Elas precisavam se reconectar a um planeta para continuar em seu processo de evolução. Então, muitas vezes o pessoal acha que evoluir
é desconectar do planeta e ir embora. Pelo contrário, se você não mergulhar no planeta, você não vai evoluir para lugar nenhum. Né? Então, nós temos que voltar a nos reconectar com esse mundo. E é por isso que nós estamos aqui. Todos nós somos derivações desse grande projeto de reconquista da eternidade de 12 raças estrangeiras, uma raça autóctone que estava aqui no planeta, né, originalmente, nos planos sutis também, sem referenciais físicos, e alguns grupos aí de deportados, acidentados, alguns náufragos, inclusive, que acabaram aportando por aqui no processo de construção e estão aqui recebendo vestimentas físicas no processo kármico para resgatar a sua eternidade. Só que nós temos que nos libertar dessa matrix escravizadora urgentemente. Resgatar a nossa eternidade de consciência urgentemente, para que nós possamos acompanhar esse processo. Senão nós vamos ficar atrelados nesse sansara doido aí, nesse ratinho, sabe aquele rato que fica correndo naquela rodinha e não termina nunca? Então nós vamos estar que nem aquele ratinho, trocando de vida e não aprende nada. E isso a gente observa assim, né? Nós temos milhares de pessoas por aí que são as mesmas pessoas desde o tempo dos bárbaros. Né? Assim como temos inquisidores que jogavam sábios, cientistas, no passado em fogueira. Essas pessoas estão aqui jogando o pessoal na fogueira ainda, com a mesma consciência. Então, vejam bem o quanto nós temos que, quanto coletivo humano, crescer e evoluir. Mas, lógico, nós não vamos poder fazer todos irem. Então, nós temos que fazer a nossa parte com a gente e no meio que a gente consegue interagir. E fazendo em nós já é uma grande parte do trabalho que nós viemos aqui fazer. Cada um de nós buscar o seu resgate interior. Saída de campo é para isso. Saída de campo é para harmonizar-se com irmãos de caminho, para ativar a nossa energia, deixar a gente com aquele gás, né, Vera? Aquele gás que você fica mais ligado e tal, e é muito legal encontrar o pessoal, você não vê a hora de que aconteça aquilo. E, ao mesmo tempo, viver nossas experiências interiores, porque lá no autocontrole, você vai viver experiências de situações que você tem que superar. Assim como tem os números que nos indicam situações que nós estamos vivendo ou temos que superar, o autocontrole é igual. Você vai viver situações que você vai ter que dar mais esse passo, ou mais esse passo, ou mais esse passo. Ali vai vir essas ligações para você mais rápido. E eu estou vendo que os guias estão investindo muito nisso. Nos autocontrole, o pessoal está pescando exatamente o que ele tem que fazer. Nossa, eu senti muito forte ali que eu tenho que fazer tal coisa, ir lá para Alto Paraíso, me reconectar com a Terra e não sei o que mais. Estou usando só teu exemplo, Renato. E a pessoa vai e faz, e aquilo começa a mudar a vida dela, e muda o contexto familiar, e muda tudo. Quando eu vejo, essa pessoa já está ligada com a hierarquia, já está ligada com esses seres todos e realizando uma baita de uma missão. É isso que nós temos que fazer, não é amanhã. É agora, né? Porque a gente vive num sempre eterno. Não deixar para amanhã nada. É isso. Manuel, uma pergunta complementando a essa da Fabiana, a importância de nós trabalharmos o nosso corpo físico, né? Porque estamos aqui conectados com a alimentação, né? A física, a meditação, mas nesse processo de transição, se os guias têm algum protocolo no sentido assim, de não portais, locais específicos de proteção dessa nova vibração. Eu vi um termo, não sei se é literatura, chamado estados Jina, onde você estaria num local X, né? Nessa nova vibração, nesse novo padrão vibracional, e que daí você poderia sair estando preparado, como você falou, você sai e vai lá em projeção resgatar algum... Claro. Né? Mas em estado físico, isso também está previsto. Então, Renata, é assim, ó, vão ser levadas pessoas também fisicamente, certo? Usando a mesma roupa, tomando chimarrão com a cuia e tudo, tomando café, não sei, chá, vai junto. Então, pessoas fisicamente vão ser levadas. Não precisa, obrigatoriamente, existir naves no processo. Isso pode ser feito só via portais, como você mesmo falou agora. Então, existem locais do planeta
que tem portais naturais que acessam a nova Terra. São uma espécie de chakras planetários, mas são quase que mais parecidos com um buraco de minhoca planetário. Esses portais, eles nos conectam com essa Terra no novo tempo. E nós podemos acessá-la assim. Só que tem um porém. Não basta você estar nesse portal para você passar por ele. Porque eu já vivi situações em portais, em trabalho com esses seres, em que eu e mais 2 das 10 pessoas que estávamos ali, aquele local especial, que era um portal e tudo mais, vivermos experiências com esses seres de uma nova realidade. E aqueles outros que estavam com a gente não viveram nada. Então, o fato de você estar ali não te garante que você passe. Entende o que eu quero dizer? O que te garante que você passe para lá é o teu passe, na verdade. É o teu trabalho interno, é a tua dedicação, é o teu empenho. Você é o teu autoselecionador, vamos dizer assim. Você se escolheu para passar aquele portal. E você vai passar. E você vai viver a experiência. E os outros que estão ali pode ser que não vivam. Tem pessoas tão preparadas, eu brinco assim, ó, não esquente a cabeça. Você está viajando, porque na época dava para viajar da palestra, né? E a gente vivia viajando, dando palestra, fazendo encontros, né? Agora que estamos tudo em casa e até que está bom, está ótimo. Assim. Estamos vendo mais gente, estamos conversando com mais gente, estamos semeando muito mais do que antes. Então, eu te dizia assim, não se preocupe, porque você vai ter dirigindo o teu carro para dar uma conferência em tal lugar, e no momento que essas coisas se intensificarem, você vai passar para lá com carro e tudo. Simplesmente o asfalto vai desaparecer e você, ué, onde que eu estou? Um local tudo verde, cheio de vegetação e tal, você já está na nova Terra. Entendeu o quanto o negócio é sério? O quanto isso é importante? Parece uma coisa meio de filme hollywoodiano, mas não é. Isso já foi vivido por muita gente no passado. Esses caras mesmo que foram levados para Ganímedes, eles viveram isso. Imagine um pelotão do exército ser capturado por um portal, né, que estava numa frequência tal lá e pegou qualquer coisa que apareceu pela frente, igual o pessoal do Triângulo das Bermudas, que some lá do navio, todo mundo. E os guias vão lá e pegam essas pessoas nessa trânsito dimensional e resgatam. Lógico, teve a ação deles. Assim como tem os seres ligados a resgate de pessoas no umbral, um plano sutil e tudo mais, tem os que fazem isso no físico, com você passando o portal. Tem gente que te resgata disso. Então, existe uma organização. No universo não existe anarquia. Tudo é organizado, tudo está no lugar certo, pessoas, seres responsáveis por cada situação, e é muito organizadinho. E a gente pode vir a cooperar com isso. Então, quem estiver pronto, quem se autoescolher, ou seja, se dedicou o suficiente, foi atrás, correu, buscou elevar a vibração, buscou amar mais as pessoas, perdoar mais, começou a perdoar a si mesmo, começou a seguir essas coisas de uma frequência elevada, automaticamente você passa. Tem horas, sabe, eu sempre, também outra coisa que eu brinco sempre, né? De repente você passa e tá lá, oh, que legal, olha, fulano, Beltrano, estamos aqui e tal. Aí que você se toca que perdeu o físico. Né? Você nem notou que o físico ficou lá para trás. Pode acontecer, mas na grande maioria vai ser com físico mesmo. Tá? Na grande maioria vai ser com físico mesmo. Você assistiu o filme A Profecia Celestina? Lembra aquele momento que eles entram naquele local específico lá e eles entram numa outra frequência e de corpo físico mesmo eles começam a viver essa outra frequência e o pessoal do exército não enxerga eles ali? Então, é isso. Parece fantasia, mas é exatamente o que acontece dentro de um Chandra quando os guias projetam. Você desaparece na frente do grupo. E você fica ali um tempão conversando com os guias e o pessoal acha que passou 5 minutos. Nossa, acho que falei demais, né? Agradeço, Emanuel, em nome do grupo, com certeza, aqui, todas as respostas, né, anseios das pessoas, com certeza foi de grande proveito. E, mais uma vez, estamos juntos e conseguimos aí mais uma saída, mais uma missão cumprida.
Maravilha. Eva, olha, a Vera, ela está trazendo uma grande contribuição para esse processo da Nova Terra, né? Realizando saídas a campo com o pessoal, assim, físicas, com grupos pequenos que podem, nesses momentos de pandemia, interagir assim. Você está fazendo uma grande contribuição para esse momento. Ou seja, vocês estão tendo um privilégio de poder viver essas situações de autocontrole junto a esses seres que estão organizando todo esse processo e poder realmente dizer, gente, eu estou contigo. O que precisar, eu estou lá. Ah, é para varrer a nave, eu estou lá varrendo. Né? Não tem problema nenhum, não precisa estar no comando da nave. Então, se colocar à disposição. Então, existe uma mensagem muito antiga dos guias que diz isso, né, Vera? A única coisa que nós observamos na humanidade é a disponibilidade de cada um. Se você se colocou disponível, olha, eu posso e quero ajudar, eles já vão te achar. Igual fizeram ali com a Canepa. Né? Eles já vão te escanear e tal, e ver e já vão te dar trabalho. Porque falta gente. É muita coisa para fazer e falta gente para trabalhar. Beleza, gente? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço vocês, foi maravilhoso conhecê-los. Um dia a gente se encontra fisicamente aí na Jureia e eu vou amar conhecer esse lugar que a Vera fala tão bem, né? E eu ainda não conheço. Então, Ok. gratidão a todos. Namastê. Namastê.